Boa noite a todos, nossos agradecimentos aí pela presença de todos vocês. Boas-vindas à terceira mesa promovida pelo IPES, Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudo em Suicídio. E em nome também da nossa diretora executiva, Deise Miranda, boas-vindas para todos vocês. A nossa mesa de hoje traz o tema Qualidade de Vida e Saúde do Trabalhador de Segurança Pública, que será mediada por mim, Meire Cristine, estou coordenadora de Segurança Pública e Saúde do Trabalhador, do IPES, minha formação é mestre em Sistemas de Gestão, sou comissária de Polícia, também vou contar aqui com a nossa participação da Wanda Quadra, nossa coordenadora adjunta e psicóloga organizacional, colaboradora do IPES. Muito obrigada a todos por estarem presentes conosco nesta noite, e passo a palavra para você, Wanda. Meus agradecimentos também pela presença de todos, especialmente as nossas convidadas, doutora Cíntia, doutora Samira, a quem eu tenho o prazer de apresentar. Vou ler aqui um breve currículo. Doutora Cíntia Simões Lopes é Procuradora Regional do Trabalho do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, e vem atuando desde 2005 no Núcleo de Meio Ambiente do Trabalho. Representante nacional da Secretaria de Gestão Socioambiental da Procuradoria Geral do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, integrou a representação regional da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho. Doutora Samira Chat, Procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, é lotada no Núcleo de Promoção da Liberdade Sindical. Integra o grupo de trabalho criado na Procuradoria-Geral do Trabalho da Primeira Região, Rio de Janeiro, para conduzir procedimentos que promovam a saúde mental e a segurança dos agentes de segurança pública em termos da pandemia da Covid-19. É um grande prazer tê-las aqui. Bem-vinda, Deise, nossa diretora executiva do IPES. Agradecemos também a presença do Caio, que é o responsável pela área de comunicação do IPES, que está aqui nos apoiando. Eu gostaria de convidar a Meire para dar início aqui à nossa mesa, falando um pouco sobre o programa Segurança que Previne, uma vez que o programa ele tem como pilares a prevenção do suicídio e a promoção da qualidade de vida e saúde dos agentes de segurança pública. Por favor, Meire. Obrigada, Wanda. Nossos agradecimentos às nossas convidadas, doutora Cíntia, doutora Samira. Antes da gente falar aqui um pouco do Segurança que Previne, eu passo a palavra para você, Deise, agradecendo a sua presença aí para dar boas-vindas aqui às nossas convidadas e a todos aqui presentes. Boa noite a todos. Eu só tenho a alegria de agradecer pela riqueza dessa mesa, tanto pela presença das nossas, vou pedir licença dizer, nossas colegas, tanto a doutora Cíntia quanto a doutora Samira, porque a gente já sente as duas como parte do IPES, faz parte da casa. Agradecemos os organizadores dessa mesa, né? E nossa querida coordenadora Meire Cristine e a nossa querida coordenadora adjunta Wanda Quadra. Para nós do IPES é uma alegria poder ter uma mesa sobre um dos projetos que integram as ações sociais do IPES. Um projeto que faz a diferença no sentido de você ter, de um lado, todos os eixos de atuação do IPES, que são pesquisa, ensino e ação, mas que, acima de tudo, valoriza esse pilar fundamental que é o conhecer para prevenir. Então, eu só tenho a parabenizar essas nossas coordenadoras e agradecer às nossas convidadas por estarem mais uma vez no nosso espaço. Obrigada, que tenhamos um bom debate. Obrigada, Meire, pela delicadeza das palavras de boas-vindas a todos vocês. Obrigada. Nós é que agradecemos, Deise.
Então, a Deise já fez uma contextualização aqui do nosso programa, né, que ele está realmente aí pautado nas ações sociais do IPES, né, e dentro do nosso segmento aí da segurança pública, estamos falando aqui, então, do programa Segurança que Previne. O programa Segurança que Previne, ele tem um objetivo. Esse objetivo é justamente de produzir subsídios para a construção de um plano de ação voltado para prevenção, pós-venção e também promoção da saúde mental dos agentes de segurança pública. Para que a gente possa alcançar esse objetivo, o programa ele lança a mão na atuação de 4 eixos interligados. Esses eixos interligados, eles são, na verdade, desenvolvidos através das coordenações técnicas do IPES. Então, nós temos aí os 4 eixos, dentro de que segmentos? Do segmento de pesquisa e de diagnóstico e de treinamento, que é a essência dessa primeira fase, desse primeiro eixo, é de poder fazer com que haja, então, o treinamento, tanto na coleta, na notificação, sistematização e análise de dados. Capacita o agente de segurança, né, da respectiva instituição, para que ele próprio, então, conheça o seu cenário, através dos dados e da produção de conhecimento. O segundo eixo desse programa, ele está focado nos eventos educacionais, nas ações de educação. Que ações seriam estas? Nós temos os cursos de capacitação de multiplicadores da prevenção, que é justamente pensar de que forma, dentro da instituição, podemos, então, ter agentes que estão alinhados com aquela temática e possam ser, sim, agentes multiplicadores de prevenção, podendo auxiliar na identificação de algum agente que esteja ali acometido de algum problema, que precise ser escutado e que possa ser encaminhado aí a um serviço de saúde. Além desse curso de multiplicadores, nós temos oficinas, e nós desenvolvemos, então, as oficinas de autocuidado, que é justamente de fazer com que haja aí um despertar, né, individual de cada agente, para que se possa perceber o seu autoconhecimento diante de como ele pode trazer bem-estar para a sua vida. Temos também a oficina da comunicação não violenta, né, que é também todo um trato de trabalho voltado para a questão da comunicação interpessoal, e que certamente isso vai gerar e produzir saúde para aquela pessoa. E temos também a oficina de sensibilização de uma gestão humanizada, que é focada para os líderes, né, indistintamente nos níveis estratégicos de cada organização, níveis estratégicos, gerenciais, enfim, a quem estiver à frente de lideranças, de serem sensibilizados para essa questão da gestão humanizada. No terceiro eixo do programa, a gente vai contar com uma capacitação voltada para profissionais da saúde. É justamente de um apoio de desenvolvimento, de um plano de prevenção e pós-venção, que também é um auxílio aí de como esse profissional da saúde, das respectivas instituições, vão saber lidar com a mediação, com as questões de conflito, enfim, dentro do segmento e realmente do seu público interno. E, por fim, esse quarto eixo, ele fala de quê? De uma rede de apoio de atendimento psicológico, que, na verdade, é um trabalho em conjunto, né? É feito mesmo na condução, monitoramento, tanto do IPES, junto com aquela instituição que tenha interesse, né, de poder estar conduzindo, então, profissionais que possam dar apoio psicológico aos seus respectivos colaboradores. Bom, dito isto, numa breve contextualização aí de todo esse programa, né, com certeza ele tem uma riqueza maior de detalhes, mas alinhado também à proposta do Ministério Público do Trabalho, diante de uma nobre iniciativa que temos aqui o prazer de poder acompanhar com vocês, eu passo a palavra para a doutora Cíntia Lopes, né, para que a gente possa, então, aqui com todas as pessoas presentes, conhecer a atuação do Ministério Público do Trabalho, voltado, então, para a nossa área temática, que é a nossa mesa redonda dessa noite. Pois não, doutora Cíntia? Obrigada.
Boa noite a todos e todas. Muito obrigada, Meire, muito obrigada, Wanda, muito obrigada, Deise, por ter me dado essa honra, né, de poder participar desse evento, de um instituto que é reconhecidamente relevante nesse contexto pelo trabalho que vocês estão realizando, com tanta pesquisa, tanta dedicação e levando a todos os cantos do país uma questão tão sensível e com uma habilidade tão grande. Né? Então, na verdade, eu queria falar um pouquinho sobre o Ministério Público do Trabalho, em função mesmo desse trabalho que já está sendo desenvolvido pelo IPES e tem exatamente tudo a ver com o que hoje nós também estamos desenvolvendo. Eu e a minha colega Samira, e mais o doutor Bertier, que é o nosso procurador-chefe. Enfim, essa questão dos agentes de segurança pública, né, tratados pela Lei 7.883 de 2018, ela chegou ao Ministério Público do Trabalho através do Observatório de Saúde e Segurança do Estado, que, com um olhar de atenção, preocupação e atenção, nos trouxe esse tema tão sensível, né, para que nós adotássemos alguma providência. Né? Mas que providência? Porque, assim, o Ministério Público do Trabalho, na verdade, nós recebemos denúncias, né? Quem é o Ministério Público do Trabalho, na verdade, é uma instituição prevista na Constituição Federal, que atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses indisponíveis dos trabalhadores. Mas que trabalhadores e que direitos? Salários, descanso, né? A questão da discriminação, não haver discriminação no ambiente de trabalho sob qualquer perspectiva, né? A questão do assédio moral, assédio sexual, a erradicação do trabalho infantil, a erradicação do combate ao trabalho análogo ao de escravo e as questões relacionadas ao meio ambiente como um todo. E quando a gente fala de saúde mental, naturalmente está envolvido o meio ambiente do trabalho, né? E o meio ambiente do trabalho está envolvido num todo, um conceito de meio ambiente total, né? Vamos dizer assim. E nós atuamos recebendo o quê? Denúncias, né? E nós instauramos os inquéritos civis para nós avaliarmos se tem pertinência ou não aquelas irregularidades que nos foram trazidas para nós adotarmos as providências, ou ajuizamento de uma ação civil pública, ou mesmo tomar da empresa, que foi identificada como descumpridora das normas trabalhistas, um compromisso dela conosco para adotar aquelas obrigações sob pena de multa. Mas tem um outro tipo de atuação, existe uma outra forma de atuação que não tem nenhum caráter de investigação, que exatamente são os procedimentos promocionais. E como o próprio nome diz, é promover o quê? Promover os interesses dos trabalhadores. No caso que nós estamos tratando, a saúde mental dos agentes de segurança pública, né? E nesse contexto, nós instauramos o nosso procedimento promocional e nós nos reunimos a partir disso para ouvir. Eu e Samira, com o doutor Bertier, como nós vamos pensar, e a partir daí nós tivemos um contato muito próximo com a Meire, o doutor Márcio Meirelles, que faleceu, acho que ano passado, enfim, esse ano, eu acho, enfim, e doutor Newton Richard, e que eles nos trouxeram esse cenário e em cima do qual nós tivemos que nos debruçar para estudar, para entender. Porque, às vezes, a gente imagina que pegar um livro, um artigo e simplesmente atuar, nós atingimos o nosso objetivo. Mas as coisas não são bem assim. Nós precisamos ouvir a parte que traz o problema, né? Porque em cima dos anseios da parte dos trabalhadores, das trabalhadoras, é que nós podemos entender o que é que eles precisam e o que é que nós precisamos entender, o que é que nós devemos fazer para atingir esse objetivo de assegurar a saúde e segurança desses trabalhadores. E assim foi pensado a história do promocional, com a ideia de um projeto, né, de uma assistência ampla e integral a todos os agentes, envolvendo todas as corporações que são indicadas na Lei 7.883, policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, agentes do DEGAS, enfim.
E qual era a ideia? Isso a partir de eventos em relação aos quais eu e Samira começamos a participar. Nós fomos convidadas, nós ouvimos, enfim, as pessoas falando, os integrantes de cada corporação, e nós identificamos que, por exemplo, alguma corporação, ela tinha um hospital bem estruturado que poderia atender outros de outras corporações. Em contrapartida, ela não tinha, por exemplo, um neurocirurgião. De toda forma, a outra corporação tinha. Então, houve uma troca, vamos dizer assim, de favores, de gentilezas, né? Então, eu te dou isso e você me dá aquilo. Né? E é nesse cenário que nós imaginamos de criar essa rede integrada de troca do que cada uma tem de boas experiências, do que cada um tem de uma estrutura adequada para poder ajudar a outra. Enfim, esse foi pensado assim o projeto. E nisso, envolvendo, claro, as universidades, todas as corporações que são fundamentais, institutos de pesquisa como o IPES, por exemplo, e todo o mais que possa nos ajudar. Porque, assim, são soluções que não partem exatamente só nossa, é um processo de construção, como é o procedimento promocional. Ele é exatamente isso, de promover, construir, né, e através junto com outras instituições que têm esse mesmo objetivo. E aí, então, o projeto ele foi concebido, né, a partir de dados, por exemplo, do IPES, né, muitas conversas tidas com a Meire, né, constando dos estudos, das pesquisas, né, e com esses resultados, a gente identifica que algumas profissões elas são mais suscetíveis de terem, por exemplo, um impacto na saúde mental maior do que outras. Estou tratando esse tema porque é o carro-chefe. Enfim, e a partir daí, nós começamos a pesquisar, enfim, e vemos um cenário que contribui para a questão da saúde mental, que, na verdade, isso já existia há muito, muito tempo, né? Só que, normalmente, os focos que sempre olhavam para o meio ambiente de trabalho era sempre sob o aspecto do tecnicismo. Por exemplo, das instituições privadas. A NR1, NR4, do serviço do SESMIS, NR5, da Comissão Interna de Previsão de Acidentes, NR6, de Equipamentos de Proteção Individual, NR7, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Sim, ainda assim que a gente identificasse que uma determinada empresa, ela cumpria todos esses requisitos, vamos dizer assim, do tecnicismo, havia situações em que continuava a haver adoecimento e acidentes do trabalho, ou seja, havia uma identificação de que essa instituição, essa organização do trabalho precisaria ser tratada sobre um outro prisma. Existe alguma coisa que não está funcionando. E aí começa a identificação de outros problemas, as jornadas excessivas, né? Excesso de cobrança, metas abusivas, impossíveis de serem alcançadas, assédio moral, assédio sexual, discriminação por religião, por raça, por gênero, né? Enfim, a própria ausência, né? A não política de inclusão dos portadores de deficiência, né? Da inclusão plena no contexto. Isso afasta, então faz com que o trabalhador, trabalhadora, não se sinta integrado naquele ambiente do trabalho. É muito interessante, quando eu comecei a fazer um outro trabalho, perguntando numa empresa, uma trabalhadora veio para mim e falou assim, doutora, graças a Deus, hoje é segunda-feira, hoje é segunda-feira, mas tomara que passe bem rápido para chegar sexta-feira. Ou seja, esse ambiente de trabalho, longe dele refletir uma realização, o trabalho ser uma realização para o homem no sentido amplo, não, ele estava sendo um cenário de afastamento. Então, hoje você não consegue, aí se identifica que você não consegue separar o ambiente do trabalho de casa, como você não consegue separar o ambiente do trabalho. Eles estão intrinsecamente relacionados, né? Então, assim, a própria Constituição Federal, ela traz vários itens da questão da saúde e segurança do trabalhador, né? Fala e tem várias leis no sentido, enfim.
E o nosso projeto, na verdade, ele tem várias etapas. Eu não vou falar sobre cada uma delas, porque eu vou deixar a Samira se debruçar em cima disso, porque são mais específicos e assim que a gente pensou, né? Agora, todo projeto, quando a gente pensa numa mudança de postura, numa mudança de conduta, de todos, ele passa necessariamente como um programa de prevenção de riscos ambientais. Identificação de riscos, ações, cronograma de cumprimento, avaliação, né? E assim, e as próprias pessoas, agentes ali dentro, no sentido amplo, de serem identificadores de problemas e, na verdade, eles serem também treinados para serem multiplicadores como se fossem gestores, né? Mudar esse perfil só de cobrança, mas, sobretudo, trazê-los e fazer com que o trabalhador se sinta parte daquela empresa, enfim, né, das corporações, cada uma delas necessariamente. É claro que quando a gente trata de uma corporação que ela é mais hierarquizada, em verdade, é um pouco mais difícil, desafiador, mas não é impossível de ser alcançado. Então, assim, são trabalhos que estão sendo feitos, assim, a gente vê pelo IPES, vê pelos trabalhos da própria, da Senasp, que a gente também vem acompanhando, né, vem dentro da Polícia Civil, da própria Polícia Militar, sim, tem problemas, sim, mas, assim, nesse sentido, é que nós estamos nos debruçando, junto com outros atores, com as próprias corporações, como forma de fazer a sensibilização, que vai levar à campanha, que vai levar ao acolhimento. A gente tem que ter essa visão de acolher, reconhecer o profissional, né? O desenvolvimento de gestores, nesse sentido de cada um de nós somos gestores do espaço em relação aos quais nós temos subordinados. Nós temos a responsabilidade de identificar se o João ele tem uma deficiência, em contrapartida ele é ótimo em relação ao Pedro. Então, isso é você trazer, valorizar o que cada um tem e criar essa estrutura de compartilhar, de acolher, de solidariedade entre os profissionais. Porque os senhores e senhoras vão entender que é uma atividade extremamente importante, né? E há uma cobrança por parte de quem? Por parte da população, da sociedade, por parte das corporações, dos próprios profissionais, das próprias profissionais, da família, e é muito difícil quebrar essa coisa. Eu não posso fracassar, eu sou um homem, eu sou uma mulher, mas eu estou ocupando um cargo que eu não posso apresentar as minhas fraquezas, né? Agora, eu vencer essas fraquezas e eu colocá-las para, assim, já numa estrutura adequada, é um gesto de coragem. E quebrar um pouco é muito difícil, né? Porque a gente traz, sem querer, a história do mito do herói. Então, nós temos que ter esse olhar vamos dizer, de carinho com todos esses profissionais, as profissionais que atuam, né? E a sociedade passar a vê-los como fundamental para que nós tenhamos a segurança necessária. Então, o projeto passa necessariamente por questões da conscientização do alto comando, né, e os outros órgãos envolvidos, a necessidade de uma política institucional de assistência à saúde mental dos agentes de segurança pública, né, prevenindo o adoecimento psíquico dos profissionais. Quer dizer, tem que reconhecer o tema como uma prioridade, que isso deveria ser em toda e qualquer instituição, seja pública, privada, isso é carro-chefe hoje em dia, né? Então, assim, no caso, ainda é importantíssimo ter a própria sensibilização do próprio governo estadual, no sentido, né? E também tem as fases do projeto, né, que a Samira vai se debruçar em cima, e também nós pensamos em tratar da questão, a gente identificar, fazer um diagnóstico, né, da estrutura humana e material de cada um deles, né, enfim, abordando tudo exatamente como se fosse isso, um programa de prevenção de riscos ambientais. Em cima desse programa, traçarmos as ações, as medidas necessárias para mitigação e afastar os riscos, vamos colocar assim, né? E nós temos, assim, material de sobra para trabalhar com isso, e eu acho que, sobretudo, essa capacitação dos profissionais e das profissionais.
né? Nesse desenvolvimento do projeto, também nós imaginamos isso, viabilizar o acesso dos agentes de segurança pública ao atendimento em saúde mental, né, um serviço de acolhimento emergencial, um serviço de saúde mental. Hoje nós contamos já com a participação para verificação, fazer um diagnóstico inicial, porque é assim que se faz um projeto, um programa de prevenção e de precaução, né? A gente previne do que conhece e se precavém do que aquilo que ainda não é cientificamente comprovado, né? Então, quer dizer, com essa visão toda, a gente estabelece esse programa de prevenção ao suicídio também, com base em estudos do próprio IPES e tudo mais. Hoje nós contamos com a colaboração da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que gentilmente se propôs a nos ajudar e comprou essa história, como igualmente a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Pontifícia Universidade Católica, fazendo a análise, o diagnóstico, para posteriormente dar o suporte no aspecto psicológico, por eventual falta de profissionais na estrutura das corporações. E a UFRJ, né, ela tem um corpo de psiquiatras muitíssimo bom, e com a participação da Unirio também, a própria Fiocruz também está participando. Então, na verdade, há um olhar de preocupação. Então, com todos os profissionais, né? Então, essa questão do trabalho, né, é relevantíssimo, tanto que quando nós apresentamos essa ideia, tanto para a Pontifícia Universidade Católica quanto para a UFRJ, imediatamente eles concordaram em participar e nos ajudar. Então, eles estão elaborando um projeto muito, muito bom, né, e que nós vamos apresentar para as corporações. Inicialmente, nós fizemos uma visita inicial em cada uma das corporações, para mostrar que o nosso intuito não era de investigação, mas o que nós estávamos nos propondo, para que eles entendessem que a participação deles era fundamental para o sucesso do nosso projeto, do projeto de todos, porque o nosso projeto é o projeto do IPES, é o projeto do Que Imagina a Senasp, entende? Então, assim, são várias instituições querendo a mesma coisa, né? Então, jamais pensar que tem caráter investigativo, porque sempre pensa assim, o Ministério Público, nossa, vem me investigar, vai vir uma ação, né? Então, não era esse o propósito, né? Então, isso nós trouxemos, nós já apresentamos à Polícia Civil, nós estamos fazendo um cronograma, nós estamos elaborando agora em termos, assim, colocando com o programa mesmo do papel, para que ele seja analisado pelos jurídicos de cada corporação, né? E ali a gente consiga, né, o consentimento para aplicação de questionários, porque é assim que acontece, e, enfim, para nós levarmos esse projeto adiante. Essas ações de sensibilização também é super importante, tanto na questão de assédio moral, quanto a questão de assédio sexual, porque isso não é privilégio triste, né? Só das corporações, isso infelizmente está acontecendo de uma forma generalizada em todos os lugares, tanto é que nós do Ministério Público temos, inclusive, um núcleo especializado para tratar e atuar nessas questões de assédio, né? Então, isso afeta, sim, o meio ambiente de trabalho. Tem o tecnicismo, cumprindo tantas NRs, né? A gente não vai falar da questão da NR, poxa, a NR não se aplica aos estatutários, mas como assim? Quando a gente tem uma Constituição Federal que fala, né, que ela assegura um meio ambiente saudável a todos os trabalhadores, só que a gente pensa, eu posso mudar o nome, mas eu posso ter um programa de prevenção nos mesmos moldes, sem falar na NR7, eu tenho que cuidar da mesma maneira com relação à parte médica, que um programa está casado com o outro, né? Não adianta eu fazer um aqui se eu também não tratar e acompanhar, né? Então, esse acompanhamento todo, e vai tratar, e vai ter palestras, isso vai ter campanhas e tudo mais, vídeos de conscientização, de valorização dos profissionais de segurança pública para a sociedade. É fundamental para que eles se sintam, todos os senhores se sintam acolhidos. Não, eu sou importante nesse cenário, né? Me reconhecem como tal, como indispensável para que eles tenham tranquilidade em sair. Isso é importante, né? A gente quebrar, porque, infelizmente, no geral, isso, gente, em qualquer profissão, né? Se pega sempre, às vezes, um que cometeu um deslize e simplesmente generaliza
para uma instituição inteira, quando é verdade, não é verdade isso, né? Temos muitos profissionais bons em todas as corporações, em todas as instituições, e é nesse sentido que a gente tem que trabalhar mesmo, né? Enfim, e aí nós pensamos também em questões no aspecto de medicina integrativa, uma medicina um pouco diferente, tem um aspecto de espiritualidade que é fundamental para dar suporte para aqueles que querem se socorrer. Eu acho que isso é uma coisa muitíssimo importante, sempre naquelas causas também de acolhimento, né, principalmente nos estresses pós-traumáticos, lembrando que a própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, o doutor William Berger, que está à frente da pesquisa, ele é especialista em estresse pós-traumático, inclusive a tese dele, se não me falha a memória, de mestrado ou doutorado, foi em cima dos bombeiros militares. Então, hoje, com a pandemia, e já o que cada profissão já tem e que causa o estresse, especialmente os senhores, com a morte de um colega, a morte de um familiar, né, que vai uma reação em cadeia. Então, eu acho que é muito prudente, né, nós abordarmos essa questão do estresse pós-traumático. Né? Então, acho que sempre tem que passar, tudo que se refere ao meio ambiente, antes, durante e depois, né, com essa coisa. Enfim, até lembrando que a própria Organização Internacional do Trabalho, ela, numa visão já bem anterior, ela já enxergava que várias situações impactavam também no trabalho. O que passava em casa impactava no trabalho e vice-versa, através das fugas. E ela desenvolveu políticas de álcool, droga, estresse econômico, sono saudável. Por que um trabalhador, às vezes, ele não pega uma máquina às 10 horas da manhã? Qual é o ideal? Não sou eu converso com os médicos, né? Então, aqueles especialistas em sono. Porque se você normalmente levanta às 7 horas, às 10 horas da manhã, o ser humano produz um hormônio do prazer, o que faz com que te dê um relaxamento. Então, naquele momento, não é o ideal que um trabalhador opere uma máquina, porque ali há um percentual forte para ocorrência de um acidente. Então, isso tudo tem que ser olhado. Não é simplesmente pega uma ENR e fala isso, fala aquilo. Não. Eu tenho que olhar cada trabalhador, né? O seu físico, o seu organismo é diferente do meu. O seu pode ser mais suscetível a determinadas situações que a minha, né? Na verdade, eu posso sofrer mais do que você, ou diferente, enfim. Então, hoje se estuda a questão do genoma humano dentro da questão do trabalho, né? Então, a ideia com essa visão toda, eu vou deixar agora a minha amiga Samira falar. Então, o que a gente sempre imaginou foi isso, né? Os nossos resultados com isso seria uma gestão preventiva de riscos psicossociais, com estratégia de intervenção, atuação multidisciplinar, pensando em psicólogos, psiquiatras, engenheiros, médicos e todos aqueles assistentes sociais, né? Desenvolvimento de gestores, multiplicadores e voluntários, uma política ampla de saúde mental e vai trazer uma organização de sucesso. Muito obrigada, eu só fiz um introito aqui, né, e vou passar a palavra agora para a minha amiga Samira. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, doutora Cíntia. Foi excelente a sua explanação. E eu queria aproveitar, dirigir uma pergunta para a doutora Samira, porque, diante de tudo que nós ouvimos, doutora Samira, nós podemos entender, então, que a saúde mental é um direito do trabalhador de segurança pública? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Meire, Wanda, Daisy, eu acho que a nossa parceria, né, toca nossos corações, né? Então, eu não preciso nem dizer o quanto eu estou, assim, muito emocionada de estar aqui, muito feliz, muito agradecida de estar aqui podendo falar para vocês sobre esse projeto, né? Cíntia, que além de colega de trabalho, é minha amiga, parceira, que eu admiro muito. Vamos lá. Assim, eu acredito que hoje, né, com esse evento, a gente está plantando mais uma semente nesse processo de conscientização, né, dos gestores públicos, dos agentes de segurança pública, da sociedade civil como um todo, né, de que não há como se pensar em segurança pública de qualidade sem dedicar um olhar à saúde não só física, mas à saúde mental também desses profissionais, né?
e reconhecer os profissionais da segurança pública como trabalhadores e seres humanos, né, que estão submetidos a riscos reais e sérios de adoecimento psíquico e precisam urgentemente ser contemplados por políticas de gestão efetivas e preventivas que busquem promover a sua saúde como um todo, né? Zelando por sua qualidade de vida em sentido amplo, dentro e fora do serviço, abordando aspectos profissionais e pessoais, físico, psicológico, social e até espiritual, como a Cíntia falou, né? E aí, quando a gente fala de espiritual, a gente não está falando de religião, tá? A religião de cada um deve ser respeitada, a gente está falando sobre um aspecto mais amplo, que traz aquilo que a Cíntia falou de acolhimento, né? Enfim, a saúde mental é um direito do profissional de segurança pública. Eu acho que essa questão deve ser respondida sobre dois enfoques, né? A saúde mental como parte integrante do meio ambiente do trabalho adequado, seguro, saudável, né? E o meio ambiente do trabalho seguro, adequado, saudável, ele é um direito social fundamental dos trabalhadores, né? E o segundo enfoque é o agente de segurança pública como trabalhador, né? Ele, embora tenha, como a Cíntia falou também, né, uma situação de hierarquia mais acentuada, ele é um trabalhador, né? Embora ele também tenha uma responsabilidade social mais acentuada, ele é um trabalhador, ele despende energia de trabalho, né? Então, eu acredito que essa questão tem que ser respondida sobre esses dois enfoques, né? Com relação a agente de segurança pública ser um trabalhador, juridicamente a gente pode recorrer à própria posição do STF, né? Que o STF ele decidiu que as questões relacionadas ao meio ambiente do trabalho, independentemente do regime jurídico do profissional, essas questões ficam a cargo da Justiça do Trabalho. E não há uma cisão entre causas relacionadas a servidores seletistas, empregados e servidores estatutários ou com um regime jurídico administrativo, né? O STF falou assim, tudo que diz respeito ao meio ambiente do trabalho fica a cargo da Justiça do Trabalho. Isso por quê? Porque esse meio ambiente do trabalho ele é indivisível, ele é inscindível. Então, na verdade, isso auxilia na compreensão de que os profissionais de segurança pública eles são trabalhadores como quaisquer outros, né? Eles devem ter um tratamento naquilo que é importante, semelhante ao dos trabalhadores em geral. E se os trabalhadores têm direito a um meio ambiente de trabalho saudável, e nesse meio ambiente de trabalho saudável é imprescindível se falar em saúde mental, a mesma coisa serve para os agentes de segurança pública, né? O direito a um meio ambiente de trabalho saudável, a Cíntia já falou um pouco, né? Ele tem base internacional, constitucional, infraconstitucional. A gente poderia aqui citar todas as convenções da OIT sobre o assunto, normas internacionais da Organização Mundial da Saúde, são várias, né? Não acho que seja o caso de eu citar todas, mas posso citar aqui a Convenção 155 da OIT, que fala que é dever jurídico a adoção de medidas necessárias para a promoção da segurança no trabalho, com o objetivo de prevenir acidentes e danos para a saúde, né? No plano nacional, constitucional, a gente pode citar o artigo 39 da Constituição, que estende aos servidores públicos estatutários o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, né? Então, falar de meio ambiente de trabalho é falar de redução dos fatores de risco, né? E se nós temos fatores de risco que afetam diretamente ou indiretamente a saúde mental, é evidente que na hora da gente gerir um meio ambiente de trabalho com foco em transformá-lo né, de uma forma saudável, a gente tem que tratar da questão da saúde mental, né? Os fatores de risco que os agentes de segurança, vamos puxar aqui para os agentes de segurança pública, né, que é o nosso tema.
eles estão submetidos a inúmeros fatores de risco, né? Desvalorização das carreiras, baixos vencimentos, sem reposição adequada, situações constantes de atraso de vencimento, principalmente no estado do Rio de Janeiro, estagnação da carreira, com promoções paralisadas, desconfiança da sociedade, né? Assim, infelizmente, a sociedade brasileira ela tem uma desconfiança que é, como a Cíntia também falou, né? Muitas vezes injusta, porque uma pessoa que comete um ilícito, aquilo é visto pela sociedade de uma forma generalizada. Insuficiência do aparelhamento material e humano, falta de pessoal, armas de baixa qualidade, falta de munição, coletes balísticos em número insuficiente, fora de validade, são tantos, né, Cíntia, que a gente já anotou aqui, com todas as conversas que a gente tem tido, né, viaturas sem manutenção adequada, sistemas de informática de investigação obsoletos, com falhas, falta de treinamento adequado e periódico, falta de habilitação para condução de veículos de emergência, assédio moral e sexual, que a Cíntia falou, rotina de trabalho estressante, geradora de maior insegurança, de medo, de ansiedade, exposição a maior condições de insalubridade e periculosidade, uso diário de arma de fogo, né, que gera muita tensão, exposição maiores a situações de trauma, maior contato com violência, crime, regime de plantão e chamadas a qualquer hora, enfim, fora a questão da saúde mental ainda não ser tratada como tema prioritário, né? Que aí que como consequência a gente tem ausência de profissionais atuando nessa matéria, baixo número de psicólogos, de psiquiatras, uma falta de olhar mesmo, né, para a saúde mental, a inexistência de um atendimento multidisciplinar em matéria de saúde, um distanciamento da família, falta de apoio institucional e censura, enfim, são vários aqui fatores de risco, né, que eu fiz questão de citá-los todos, até como um reconhecimento do que vocês vivem, né, e assim, vocês saberem que o Ministério Público do Trabalho está atento, está buscando informação sobre o que vocês estão passando, né, então, esses fatores de risco, eles evidentemente, a gente não precisa nem dizer que eles afetam diretamente a saúde mental de todos vocês, né? E aí a gente não tem como falar de meio ambiente de trabalho saudável sem minimizar esses fatores de risco e sem olhar para a saúde mental. Então, respondendo à pergunta, Wanda, sim, a saúde mental é um direito dos profissionais de segurança pública, né? Eu assim, queria agora falar um pouquinho sobre o projeto em si, né? Eu acho que a Cíntia já falou bastante, Cíntia. Eu vou aqui tocar mais, assim, tentar pontuar para vocês terem uma noção, assim, da estrutura, do esqueleto desse projeto, né? Que o primeiro passo foi conscientizar, né? E aqui a gente está, assim, eu e a Cíntia, a gente trabalha no Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, então nós temos aqui uma atribuição restrita ao Rio de Janeiro, o nosso projeto está por hora aqui, mas nada impede que ele seja adotado em âmbito nacional, num outro momento, né? Ou que outros estados também encampem essa ideia, acredito que outros estados também façam, tá? Mas então, assim, o primeiro passo foi a gente conversando, não, a gente tem que conscientizar o Estado do Rio de Janeiro, né, o alto comando das corporações, sobre a necessidade de concretização de uma política institucional voltada à saúde mental dos agentes de segurança pública, né? E aí é o que a Cíntia já falou, o reconhecimento desse tema como prioridade, né? Até porque esse tema, né, a saúde mental, ele já vem sendo tratado em âmbito federal desde pelo menos 2008, né? A gente está falando aqui tem uma lei federal 11.530 de 2007 que criou o PRONASSE, que é um Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania,
previu expressamente a necessidade de valorização dos profissionais de segurança pública. Foi editada uma instrução normativa número 1 em fevereiro de 2010 pelo Ministério da Justiça, que instituiu o Projeto Nacional de Qualidade de Vida dos Profissionais de Segurança Pública e Agentes Penitenciários, né, o PROVIDA, com o objetivo de implementar políticas de qualidade de vida, bem-estar, saúde, desenvolvimento pessoal, exercício da cidadania, valorização desses profissionais, enfim. Aqui até é importante destacar, né, que eu falei antes dos fatores de risco. Aqui a gente pode contemplar aqui nesse programa os fatores de proteção, né? O que a gente pode desenvolver para poder atenuar esses fatores de risco, né? E aí, enfim, essa instrução normativa, para vocês terem uma ideia, ela já falava lá em 2010, né? Já falava em promover qualidade de vida no trabalho e que essa qualidade de vida pressuporia ações integradas no âmbito da organização e das relações socioprofissionais, né, que visassem o bem-estar, a saúde, o desenvolvimento pessoal, o exercício da cidadania, a valorização dos profissionais, não se referindo apenas à ausência de doenças, né? Então, assim, é uma questão muito mais ampla, tem que ter uma atitude muito mais proativa, né, do que simplesmente assim, focar na ausência de doenças. A gente tem que promover uma qualidade de vida em sentido amplo mesmo, né. Esse programa também já falava da necessidade de adoção de um modelo biopsicossocial que compreende a saúde, a doença, à luz das interações de todas as dimensões, biológica, psicológica, social, né? A compatibilizar de forma sistêmica as abordagens médicas, médica, psicológica, social. Enfim, a situação é muito... o olhar tem que ser muito mais amplo, né? Já aqui no estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro também, há leis estaduais, né, desde 2018, 2019, que tem esse enfoque, né, de falar em qualidade de vida, de desenvolver programas, mas, assim, ainda muita pouca coisa está sendo efetiva, né? E aí, a partir dessa constatação, é que essa demanda chegou para nós, do Ministério Público do Trabalho, e a gente resolveu atuar criando esse grupo de trabalho para desenvolver esse projeto, né? Esse projeto, então, assim, o primeiro passo foi esse processo de conscientização, né, do Estado, do alto comando, como tema de prioridade. Isso, assim, é um trabalho contínuo, né, a gente vai ter que fazer esse trabalho periodicamente. A gente, como a Cíntia falou, a gente está em contato com as corporações, buscando reuniões com elas para apresentar esse projeto, para isso entrar, né, virar uma questão institucional mesmo dentro das corporações, né? O segundo passo, como a Cíntia também já adiantou, é o diagnóstico da estrutura humana e material e das práticas positivas de cada órgão, né, para a gente poder fazer essa integração de ações, né, entender em que estágio estava cada corporação, né, e tentar integrar a realização de capacitação dos servidores e trabalhadores, né, para lidar com o tema, e aí entra muito o que a Meire falou, né, dos eixos do IPES, né, a formação de agentes multiplicadores, a formação dos gestores, né, para lidar com esse tema, reconhecer esse tema e ter uma abordagem de acolhimento, como a Cíntia também colocou, né, ter essa visão acolhedora, assim, constatar que aquilo é uma realidade, que as pessoas estão passando por um processo de adoecimento psíquico causado por todos esses fatores de risco que eu citei, e reconhecer que isso está acontecendo e acolher essas pessoas para a gente poder lidar com esse problema da melhor forma possível, né? Uma outra questão que é muito importante, que a gente também, nas conversas, a gente
verificou e apontou aqui, que é uma das medidas também muito urgentes, é você implementar um sistema de vigilância, de registro de doenças, de acidentes, de morte, de outras condições que impactam a qualidade de vida dos agentes de segurança pública, né? Para a gente fazer um banco de dados disso, né? Para a gente até formar estatística mesmo, né? Para a gente poder verificar aonde as pessoas estão adoecendo mais, e aí conseguir identificar o porquê que elas estão adoecendo especificamente mais naquele determinado local, né? Então, isso tudo também é muito importante. E aí vem a implementação dessa assistência à saúde mental mesmo, né? Que envolve num primeiro momento, um primeiro diagnóstico, né, do nível de adoecimento psíquico dos profissionais, né? Que há níveis, né? Tem pessoas que estão mais estáveis, pessoas numa situação mais mediana, uma situação mais grave, e aí entra, né, a PUC e a UFRJ, que são instituições que estão nos auxiliando a desenvolver métodos de pesquisa desse nível de adoecimento psíquico, né? Métodos padronizados, né, assim, com base científica, para a gente poder fazer esse primeiro diagnóstico e, a partir daí, entender o que está se passando no atual momento, né? E aí, essa parceria da PUC e da UFRJ é extremamente importante, porque eles não vão só nos auxiliar nesse diagnóstico inicial, mas eles depois vão nos auxiliar na ampliação do corpo de profissionais que vão poder atender as pessoas que que forem detectadas numa situação de maior nível de adoecimento psíquico, né? É evidente que a gente, assim, não pode fazer promessas, né, de que esse atendimento vai ser num primeiro momento ou até médio prazo totalmente suficiente, né, em termos quantitativos, porque a gente sabe que esse projeto ele vai ser concretizado por etapas, né, e é um processo muito difícil, porque são muitos os desafios, né. Essa falta de pessoal, por exemplo, né, falta de concurso público, assim, e uma baixa também, né, porque o adoecimento psíquico gera uma baixa, aí você diminui o pessoal para o outro lado. Por outro lado, você também não valoriza esses profissionais. Então, assim, são tantos desafios, são tantos obstáculos que a gente não pode prometer agora que esse atendimento, essa ampliação do atendimento, que a UFRJ e que a PUC, né, a PUC mais no lado da psicologia, a UFRJ mais no lado da psiquiatria, vai poder atender toda a demanda. A gente sabe que a demanda é muito maior, mas é um primeiro passo, né? E também, para ampliar esse quantitativo de pessoal, a gente futuramente cogita de se tentar formar uma rede de voluntariado. Então, assim, o que é o principal aqui? Para resolver esse problema, a gente não pode só contar com o Estado, né? O Estado, ele é um dos agentes principais desse processo de transformação. Sem ele, nada vai conseguir ser feito. Mas a gente também pensou, a gente tem que buscar a ajuda da sociedade civil, das instituições privadas, né? O IPES, por exemplo, que vai nos auxiliar, já nos auxilia e vai nos auxiliar também nessa questão da qualificação dos profissionais e assim, de conteúdos de prevenção, né? Então, assim, isso era uma das nossas premissas, assim, o Estado não vai resolver o tamanho do problema, né? Vamos buscar parcerias. Então, por isso que a gente fez essa movimentação de tentar buscar primeiramente essas instituições de ensino que têm um know-how no assunto, né? Então, elas vão nos ajudar nesse diagnóstico inicial. Depois também é possível que elas nos ajudem a estabelecer um método de avaliação periódica, né? Porque não adianta a gente fazer uma vez só e depois não fazer mais, né? A gente tem que pensar numa estrutura que funcione ao longo do tempo,
por prazo indeterminado e independentemente das pessoas individualizadas que estão à frente do projeto, né? Porque pode acontecer amanhã, pode não ser eu, pode não ser a Cíntia, pode não ser a Meire, pode não ser a Wanda, pode não ser a Deise. Aquilo ali tem que funcionar com outras pessoas também. Aquilo tem que... E aí isso é estabelecer um programa institucional, né? Institucional que funcione independentemente de uma, duas, três pessoas que estão tocando o projeto. Não que essas pessoas não sejam essenciais, sejam importantes. Aquilo precisa funcionar. Quando você quer que aquilo realmente transforme a sociedade, né? Transforme o meio em que a gente está vivendo, a gente tem que pensar dessa forma. Então, depois de um outro momento, né, a gente idealiza, como a Cíntia também falou, a criação de um serviço de saúde voltado exclusivamente para a saúde mental, né, que pode ele ser dividido, né, fazer um acolhimento emergencial num primeiro momento e depois um acolhimento permanente, né. E aí é bom ressaltar que essas ideias, assim, não são da autoria do Ministério Público do Trabalho, tá? São ideias que nós, a partir da oitiva da categoria, né, das corporações e dos profissionais, da Meire, da Deise, da Wanda, aí a gente colocou isso no papel e falou, não, vamos criar aqui esse programa com essas diretrizes, né? Então, assim, esse serviço de atendimento à saúde mental, ele é idealizado já, inclusive a Deise, né, no livro Porque os Policiais se Matam, fala muito disso. Essa ideia foi extraída, né, colocada no nosso programa em função do que está ali naquele livro também. Então, assim, a gente não tem aqui a menor pretensão de dizer que somos autores desse projeto, isso é uma coautoria, né? Falei aqui também, né, o outro objetivo é ampliar o quantitativo de profissionais, né, que eu já falei, e aí via parceria, via incremento, obviamente, do pessoal, né, próprio das corporações, o que a gente esbarra na questão de concurso público, na questão de falta de recursos públicos, uma crise do Estado, enfim. Então, por isso também a gente buscou outras vias, né, para poder fazer essa ampliação. E aí vem o programa preventivo, né, porque a gente não adianta só atender quem já adoeceu, né, a gente precisa atuar preventivamente para evitar novos adoecimentos. E aí entra o que a Meire bem destacou, todas essas ações de conscientização, campanhas, rodas de conversa, palestras, workshops, enfim, tanta coisa que existe, né? E aí também esse atendimento que eu falei, né? Não só psicológico, psiquiátrico, mas como a Cíntia também falou, de uma medicina integrativa hoje em dia, né? Assim, hoje em dia tem tanta coisa que leva ao relaxamento, que leva à diminuição do estresse, né? Yoga, enfim, tem a própria homeopatia, tem tantas coisas que isso também é um viés do nosso projeto, a gente tentar afirmar parcerias que possam estimular, né? Dar um caminho assim para que vocês busquem também essas outras alternativas para redução de estresse, que vai levar a uma melhor qualidade de vida. Eu não sei, Meire, se eu já passei do meu tempo, que eu perdi aqui Tá ótimo. Já deu 20 minutos? Tá, mas tá bom. Eu acho que Concluiu, doutora? Não, é isso. Então, é basicamente isso. A gente abre para pergunta. Obrigada pela oportunidade. Nossa, muito obrigada aí por toda a explanação, todo o detalhamento, né, dessa nova iniciativa aí do Ministério, doutora Cíntia também. Faço uma breve contextualização aqui de tudo que foi dito, né, destacando 3 questões assim, talvez assim, pinçadas aí,
diante de tudo, de tamanha importância que foi compartilhado aqui conosco, né, que o promocional é uma ação integrada, né, entre órgãos de destaque, de trabalhos sérios, comprometidos, né, com foco nas instituições de segurança pública aqui do Estado do Rio, né. Então, isso tem uma relevância muito grande dentro desse segmento, porque reconhecemos todo o nobre trabalho também que vem sendo desenvolvido em cada uma dessas instituições de segurança, né, diante dos seus profissionais, dos seus gestores, mas a gente também sabe que muitas lacunas existem ainda, né, em termos, aí, como foi dito, principalmente nessa questão da prevenção, que não é só uma questão pontuada dentro de cada instituição de segurança pública, mas sim a nível de uma política de prevenção no Estado, no Brasil, que a gente reconhece essa carência, né? E é muito bom saber que o Ministério Público tem esse olhar através de um dispositivo aí totalmente focado nessa questão de apoio, né? Nessa questão do olhar de cuidado, muito diferente do que se podia pensar, que não é uma questão investigativa, né? Mas sim de perceber a promoção a esses trabalhadores que têm, assim, um impacto considerável das atividades que cada um segmento desse da segurança exerce na saúde, né, desses agentes. Então, assim, diante de tudo que foi explanado aqui, eu coloco aberto aqui aos nossos participantes, né? Se alguém gostaria de trazer para a gente alguma questão, alguma contribuição, né? Será muito bem-vindo aqui para as nossas convidadas. Alguém teria alguma questão? Boa noite, eu gostaria. Sim, vendo. Não. Boa noite, obrigado pela oportunidade desse evento, de acompanhar. Parabéns pela exposição das duas nobres procuradoras do Ministério Público do Trabalho. Mas eu tenho uma preocupação, e aí eu faço uma pergunta. Nós sabemos que instituições de segurança pública no Brasil, notadamente as militarizadas, não necessariamente só as polícias militares, mas nós temos instituições de segurança pública que se dizem civil, mas com estética militar e com valores militar, elas são fechadas e elas são refratárias à ação externa. Elas entendem, dentro de uma lógica dicotomizada de nós e eles, ou nós contra eles, ou eles contra nós, ou eles não entendem, nós entendem como elas são refratárias a esse contato, ou um efetivo acompanhamento. Eles entendem que é controle. Nós temos inúmeras normas editadas no Brasil desde 1988. Não falo aqui especificamente no campo da saúde psíquica ou biopsíquica do policial ou do profissional de segurança pública, mas normas que sempre trazem em seu bojo melhoria das condições de trabalho, valorização do profissional de segurança pública, melhoria das condições de trabalho do policial, que, no fundo, não de uma forma tão bem detalhada por vocês duas, e que tem esse projeto, mas visam, de alguma maneira, promover um ambiente saudável para que o policial possa trabalhar. Nós tivemos 3 programas nacionais de direitos humanos, o 1, 2 e o 3. Nós temos programas estaduais de direitos humanos em todos os estados da federação. Eu conheço de São Paulo, que é o estado da onde eu falo, desde 2007, e é uma experiência no Brasil e é maravilhoso. Tem o PRONASSE, como vocês citaram, tem normas do SUSP, enfim, de normas, o jardim está florido. Só que não produz efeito, porque as instituições não permitem que a sociedade civil participe. Nós temos, o pouco tempo que eu estou no IPES aqui, aprendendo com a Deise e com as nossas queridas colegas, iniciativas
muito boas, colegas pesquisadores de instituições do IPES, por exemplo, em polícias do Brasil, mas o IPES não pode divulgar dados, por exemplo, que vai à instituição de um determinado estado, porque a instituição vai entender que é um ponto de fraqueza. O que eu quero dizer é o seguinte: existe uma atuação refratária a qualquer contato com a sociedade civil que se entendem como controle, e não como companheiro que está a fim de ajudar. Esse projeto de como que vocês pensam em estratégias para vencer essa mentalidade militarizada, arcaica e nociva aos próprios policiais, para que realmente consiga se instituir um meio ambiente do trabalho seguro, saudável e equilibrado aos profissionais de segurança pública. E para finalizar mesmo, nos Estados Unidos, por exemplo, tem pesquisas que indicam que turno de 12 horas é mais estresse policial, mais possibilidade e as instituições não pensam nisso. Pensam na possibilidade de ter o homem maior tempo para fazer o mais com menos. Enfim, não quero aqui ser o arauto do caos, mas trazer uma realidade que vocês vão enfrentar, se é que já não estão enfrentando, resistências refratárias a qualquer tipo de aproximação, que passa a ser vista como desconfiança e como controle, quando na verdade não é. É uma iniciativa maravilhosa que precisa cuidar da saúde psíquica desse ser que tem autorização legal para andar armado e, estando em desequilíbrio, além do mal que possa fazer para ele, para a família dele, poderá produzir dano irreversível a muita gente na sociedade. Obrigado. Adilson, obrigada pela sua participação, foi muito relevante a sua pergunta. Eu abro aqui para as nossas procuradoras, se quiserem responder. Doutora Cíntia, doutora Samira. Quer falar, Cíntia? Você quer falar, Samira? Quer responder? Não, eu acho que a gente pode falar um pouquinho as duas, né? Então, tá bom. Então, tá. Obrigada, viu, Adilson, pela pergunta, super pertinente e importante mesmo. Isso tudo que você está falando é verdade, tem sim, isso passa por uma questão da sensibilização, de nós chegarmos, nós fizemos um primeiro contato, né? Fomos super bem recebidos. Hoje, né, tanto o doutor Bertia, que é o nosso procurador-chefe, que também está no PROMO, como o doutor Fábio, que é o vice, que também está no PROMO, eles têm uma proximidade muito grande com as corporações, especialmente com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e assim a gente vai estendendo. Não é fácil, porque assim, eu acho que a partir do momento que você consegue um pouco de uma instituição, você pode chegar a outra. O que nós temos de interessante que possa sensibilizar um pouco mais? As nossas ações e os nossos termos de ajustamento de conduta, que as empresas eventualmente possam descumprir, eles geram um valor de condenação a ser executado. Normalmente se mandava para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, Fundo de Direitos Difusos e Coletivos, só que, na verdade, nós tivemos uma autorização para que esse valor ele pudesse ser revertido em outras medidas alternativas relacionadas às nossas atividades, como, por exemplo, o meio ambiente do trabalho. Por exemplo, aí eu vou pegar o que aconteceu. Nesse contexto da pandemia, foi identificado que as corporações, de modo geral, elas não tinham os insumos em números suficientes para atender os profissionais. Então, faltava máscara, faltava o básico, né? Máscaras, respiradores, principalmente para o hospital da Polícia Militar, e vai por aí afora. Então, nesse contexto, já que nós começamos a trabalhar nesse aspecto da segurança pública, da saúde mental com eles, nós achamos mais do que justo abrir um outro promocional, né? Esse já ligado
a Samira está na banca dela, e o meu é da saúde mental, mas nós trabalhamos juntos, para que essas empresas dessem esses insumos como entendeu? Como uma forma de cumprimento da obrigação. E cumprindo, isso faz com que haja uma sensibilização, porque houve uma melhoria para eles muito grande quando não tinha nada. Entendeu? Então, assim, é um momento que você vai mantendo um contínuo diálogo. Isso não quer dizer, Adilson, que a gente vai conseguir, como a Samira já falou, de uma hora para outra, sabe? Nós temos que pensar, assim, os desafios são grandes, né? Mas eu penso, e eu acho que a gente tem que ter em mente isso, cada dia é um dia, cada uma ação é uma ação. Nós temos várias pessoas, várias eu tive uma palestra com um amigo dele, ele é um diretor de espanhol, argentino, lá e lá ele estava, assim, houve umas perguntas para falar sobre utopia, né? Então, um aluno se levantou e perguntou para o Fernando Big, mas o que é utopia? Aí ele falou, exatamente, utopia, eu estou em Minas Gerais, né? Utopia é exatamente isso, né? Eu sei que eu nunca vou alcançar, e acho que quanto mais eu chego perto, é mais se anda, mas o grande benefício é que eu caminhei, eu consegui benefícios ao longo dessa jornada, né? Nós acharmos que nós vamos viver o melhor dos mundos em qualquer situação, eu acho assim, eu diria para você, é difícil, né? Mas essa nossa tentativa, esses passos que estão sendo dados, ainda que de forma pequena, ele um dia pode encher um oceano, sabe? Uma gota de gota, a gente vai chegando lá. É difícil, mas nós temos conseguido conversar com eles. E nas ações pequenas, a gente pode abrir o espaço para grande. E você reconhecer a fragilidade de algum sistema é o maior gesto de coragem que a pessoa tem. É assim que eu penso. Samira, contigo. Vou complementar a fala. Muito boa pergunta. A gente pensou muito sobre isso também. A gente tem, assim, ciência de que essa hierarquização e esse medo desse controle externo seria um dos fatores, né, um obstáculo, né? E aí, o que a gente está, na nossa fala, nessas reuniões, nas corporações, a gente não está focando só nos profissionais. A gente também está levantando a lebre, que é essencial, de que você cuidar dos profissionais, você aumenta a produtividade do serviço, né? Você diminui o absenteísmo, você diminui as baixas, você resolve parte dos problemas que geram uma perda de produtividade, a uma ineficiência do serviço. Então, assim, quando a gente fala com o administrador público, isso não é só a segurança pública, tá? De modo geral, eu atuei alguns anos na Coordenadoria de Administração Pública. Infelizmente, embora o nosso objetivo maior seja cuidar, seja ter esse olhar de cuidado com vocês, quando a gente fala com o administrador público, a gente tem que falar em custo-benefício também, né? A gente tem que falar, porque eles lidam com isso, né? Eles querem, eles têm recursos escassos, precisam escolher no que eles vão investir, e aí eles fazem essa análise de custo-benefício. Então, a nossa fala também está sendo nesse sentido, né? De o que vocês estão perdendo se vocês não tratarem dessa questão, né? Então, assim, essa é uma abordagem que a gente está tendo o cuidado, e isso né, nós nos reunimos com o Bertier, o Fábio, são nossos chefes do Ministério Público, chefes administrativos, né? Mas são pessoas com muita experiência nessa área, e, assim, a gente falou, não, vamos abordar também sobre essa perspectiva. Lógico que o nosso goal maior, né, nosso objetivo maior é a saúde mental, mas a gente tem que falar sobre essa perspectiva também da eficiência, de aumentar a produtividade e a eficiência, um bom custo-benefício para o administrador público, né? Ele
Até porque, assim, a gente já está numa fase, como você mesmo falou, Adilson, tem muita produção legislativa sobre o assunto. Então, o direito está mais do que reconhecido pela lei, né? Mas a gente também sabe que não basta só a lei prever, a gente tem que ir plantando sementes de conscientização, e eu acho que essas sementes assim, estão cada vez mais fortes, né? Porque o alto comando também está adoecendo, né? Então, no que você fala sobre o assunto, né, com essas campanhas todas tocando, batendo na mesma tecla, aquilo vai entrando, é lógico que é um trabalho de formiguinha, mas isso somado a esse discurso custo-benefício, né, e somado assim, ao que a Cíntia falou, assim, agora a gente, o Ministério Público ele não resolve tudo, lógico, né, nós somos uma instituição com dificuldades, mas a gente também tem um papel que eu acho que é reconhecido pela sociedade. E aí, quando a gente entra não com esse papel repressor, mas com esse papel de parceria, entrando o que a Cíntia falou também, da gente poder reverter indenizações, multas, para poder concretizar financeiramente determinados projetos, em vez de remeter aquilo profundo, eu acho que são caminhos que a gente tem, que podem levar a gente a alcançar esse objetivo, que obviamente é a longo prazo, a gente tem muita ciência disso. Perfeito. Obrigada, doutora Samira, Cíntia, Adilson, mais uma vez aí por ter levantado uma questão de muita relevância, né? Eu também, em cima de tudo que foi colocado aqui, eu vou trazer aqui uma colaboração também, uma contribuição da professora Maraci, da PUC, que está aqui conosco, né, também nos prestigiando, em cima dessa nossa última abordagem agora, que o Adilson, inclusive, contribuiu também, e ela ratifica também que mesmo possibilidades remotas de sucesso são passos importantes e genuínos para o alcance do bem comum, né? Então, está bem alinhado aí essa questão da utopia, né? E da possibilidade de poder estar dando esses pequenos passos, né? Embora o promocional tenha aí uma missão, né, tenha aí um objetivo, mas todo esse caminhar aí até a concretização dessas ações são metas que estão sendo também alcançadas, especialmente com esses gestores aí da segurança pública. Bom, eu vou passar então aqui. Pois não. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Maraci. Sim, professora. Oi, pois não? Eu é que agradeço a fala de vocês e eu tenho muito orgulho desse trabalho do IPS e do Ministério Público. Um abraço a todos aqui do Canadá, eu estou no Canadá. Oh, que bom. Obrigada, Maraci. É uma grande parceira, fazendo um trabalho brilhante dentro do Promo conosco. Me deu uma alegria, né, Samira, Meire? Muita alegria. Muita honra tê-la no projeto, Maraci. Obrigada, viu? Eu que tenho uma honra e um prazer imenso pela admiração que eu tenho ao trabalho de vocês e o trabalho do IPS. Muito obrigada, professora, muito obrigada. Bom, gente, eu vou passar aqui a palavra agora para a Deise Miranda, por favor. Obrigada, Meire, mas minha pergunta é uma pergunta e uma sugestão. A primeira pergunta para as nossas procuradoras é que o diagnóstico que vai ser realizado é para avaliar a condição de saúde mental desses profissionais. Se for, como vocês estão construindo uma narrativa de sensibilização, onde a relação de custo-benefício entra no sentido de quê? Porque quando eu comecei a estudar esse tema, ficou muito claro para mim que para as instituições de segurança pública, saúde mental era uma dimensão que estava fora do cálculo da agenda de segurança pública no que tange o desempenho desses profissionais. E a grande dificuldade que eu tenho e que eu tenho lutado para tentar colocar na agenda é encontrar associação, demonstrar essa associação. E eu concordo com você, Samira, quando
nos debates, nas conversas com as lideranças, fica muito mais fácil de conversar e demonstrar com eles essa correlação quando você mostra para eles que o fato de um policial que está em tratamento psiquiátrico ou acompanhamento psicológico, tomando remédio controlado, ele não pode ir para a rua, ele não pode cobrir o efetivo porque está faltando efetivo, porque isso tem custo. Se a gente conseguir construir indicadores de avaliação, que uma vez investindo nessas diferentes dimensões que vocês estão investindo, que nós do IPES, quando pensamos nesses eixos, é porque nós queremos mapear desde a coleta da informação, que vai nortear a capacitação, a rede de atendimento, mas também, principalmente, trazendo essa ideia dentro da capacitação de que a gente precisa de indicadores que vão medir esse desempenho. Porque se a gente cuida, como você mesmo disse, Samira, você tem diretamente um impacto na qualidade de vida desse policial ou desse profissional de segurança pública, que, por sua vez, vai ter impacto no trabalho. Só que como a gente não tem esse indicador, que eu posso chegar numa reunião com um gestor e mostrar essa correlação, então saúde mental continua sendo trabalhada de uma perspectiva individual, quando, na verdade, nós só vamos conseguir fazer uma prevenção integrada quando a gente trabalhar dessa perspectiva que vocês estão propondo, e que eu sou admiradora, sou muito feliz, eu estou muito feliz mesmo, com muita ênfase, de ter a oportunidade de fazer essa história com vocês e com todos os colegas das instituições que vocês convidaram para participar. Então, assim, é só uma sugestão em que medida que nós poderemos depois construir indicadores de desempenho no pós-implementação de algumas ações que, de alguma forma, vão fazer um diferencial no dia a dia desses profissionais. Obrigada e, mais uma vez, parabéns a vocês pela coragem, porque aí, doutora Cíntia, eu lhe digo, não é utopia, é coragem, porque todo mundo que inova precisa ter muita coragem, muito trabalho para poder fazer as coisas acontecerem. Nós vamos conseguir. Eu nunca tive dúvida disso. Agora eu tenho mais certeza, porque agora a gente tem mais pessoas envolvidas. E é isso que faz a diferença. Obrigada. Obrigada, Deise. Maravilhoso. Se vocês quiserem, por favor, eu faço assim, dou essa abertura para vocês fazerem as considerações em cima do que a Deise colocou e também as considerações finais, que nós já chegamos é verdade, a hora. Mas aí eu já vou abrir agora na oportunidade, doutora Samira e doutora Cíntia, em referência ao que a Deise comentou para a gente, e as considerações finais, por favor. Obrigada, Deise, pela sua colocação. Você sabe que é recíproco, tudo que você falou é recíproco, né? A admiração, assim, o sentimento de se sentir gratificado por estar trabalhando com vocês. Assim, a sua sugestão já está super acatada, né? Assim, e, na verdade, assim, quando a gente fala em programa, né, como a Cíntia até falou na fala dela, você estabelece metas, cronograma de cumprimento e aferição do impacto dessas medidas, das medidas adotadas, né? Então, isso está dentro, a gente tem pensado sobre isso, sim, e isso, com certeza, é uma dos viés desse programa. A gente encontrar formas, buscar informação, né? Estudos, até porque faltam estudos. Existem muitos estudos estabelecendo essa correlação saúde física, mental com produtividade e eficiência, em outras categorias, né? Na segurança pública faltam estudos concretos sobre isso, né? Pelo que a gente levantou. E aí é parte do programa a gente focar nisso também. Que bom. Eu falo aqui, enfim, eu chancelo isso tudo para a gente, assim, para mim também
É gratidão, é alegria, é saber que a gente pode contar e ter um aprendizado muito grande com todas vocês. Isso embasou muito as nossas ações, deu muita força para que a gente pudesse também adotar todas essas medidas e pensar o que a gente ia fazer naquele momento, porque, assim, falar de saúde mental, né, embora a gente trate disso, mas a gente precisa de quê? De médicos, de psicólogos, de profissionais de assistente social, a gente precisa desse olhar todo, né, para você tratar disso e ler e pesquisar e ver como é que a gente vai abordar, porque, assim, nós não somos donas da verdade, né? Quando eu me referia à utopia, não foi eu que... Foi o que o Fernando Birri quis dizer, é que, a partir de uma resposta, né, de uma pergunta de um aluno, é que ele quis dizer, eu posso pensar lá na frente. E o pensar lá na frente, quer dizer que eu vou pensar, mas, de repente, o fato de eu já ter conseguido tantas coisas ao longo do caminho, foram tantas vitórias que eu já consegui, e eu valorizar cada uma delas, entendeu? Então, é esse contexto. Então, eu fico muito feliz na medida em que a gente consegue sensibilizar uma pessoa, outra, e aqui estamos todos conversando, né, hoje na noite, enfim, isso é tudo muito bom. A questão da sensibilização e como fazer com que eles, por exemplo, né, os profissionais vão estar dispostos a preencher um questionário, isso nós contamos, assim, basicamente com as sugestões da Maraci, a Meire, da Wanda, a Maraci deu várias dicas para a gente, como é que a gente abordar, né? Então, assim, tudo isso, nós precisamos de todos vocês, viu, Maraci? Então, assim, todos, nós somos muito gratos, o pessoal todo também, por todos aqueles que estão conosco, sabe? Porque, assim, como fazer, né? Eu não sou psicóloga, eu não sou, né, enfim, não sou psiquiatra, não sei como chegar nisso, né? Isso aqui é importante para você, mas isso não basta, já me deram tanto questionário para fazer, né? E, assim, esse olhar, essa coisa do profissional, ou seja, nada, é a visão multidisciplinar, a gente não faz nada sozinho, né? Então, esse processo de construção do nosso promo, como a Samira falou, não é sabe, nós não inventamos a pedra, nós colhemos os bons frutos de cada instituição e vamos trabalhar juntos, nós queremos trabalhar, nós queremos ajudar. Agora, nos ajudem também, qual é o melhor caminho para nós seguirmos? Vamos discutir juntos? Isso, para a gente, o objetivo, né, da gente conseguir acertar um passo, e mesmo que vá para cá, não vamos pensar, porque, no momento, tudo é tudo muito rico, no sentido de muitas análises a serem feitas, né, mas com as pessoas certas, aquelas que a gente consegue conversar, vamos traçar um caminho, enfim. É isso. E eu acho que isso tudo, essa noite, é muito rica para mim, para ouvi-los, pelas perguntas que foram feitas, as abordagens, pelo carinho com que o IPES tem nos dedicado, e todos aqueles que têm trabalhado com a gente no nosso promocional, né? Isso nos engrandece muito, dá muita felicidade, dá mais força ainda da gente trabalhar, né? À toa que a gente conversa sábado, domingo, feriados e certificados em relação ao promo, né, Samira? É sempre, toda hora, não pensamos nisso, mas aquilo outro, Meire, até, enfim. Muito obrigada mesmo, tanto carinho, tanto acolhimento ao Ministério Público do Trabalho, e acreditar no nosso trabalho, viu? Nossa, nossos agradecimentos aí de sempre, pela participação, pela parceria, e pela grande preocupação e cuidado com o segmento aí dentro da sociedade, que é a segurança pública, né? Acho que essa contribuição, uma contribuição inovadora, né? E a gente pode perceber a importância da integração desses órgãos todos aí unidos nos seus segmentos, com um objetivo comum, né? Então, assim, agora eu vou passar a palavra para a Wanda, para fazer também as considerações finais. Por favor, Wanda. Quero agradecer, foi excelente, agradecer a presença de todos, eu acho que o tema despertou curiosidade, o que nós ouvimos aqui é algo que nos traz muita esperança e nos impulsiona a seguir com esse propósito, né? Então, acho que tirar prazer dessa caminhada, que é reconhecer as pequenas conquistas, isso é extremamente importante. E nós levantamos a bandeira do significado que isso tem. Então, agradeço a todos e vamos juntos, vamos chegar lá. Muito obrigada, doutora Samira, muito obrigada, doutora
Cíntia, Deise, Meire, e a todos aqui presentes. Obrigada, Wanda. Boa noite. Também, boa noite. Obrigada, Wanda, também por toda a parceria aí na coordenação de segurança pública. Esse é um trabalho de muitas mãos, de muitas mentes, né? E só assim que a gente realmente consegue aí construir, né? Algo tão assim próspero e tão necessário e útil também para todos nós, né? Nossos agradecimentos aí para todos os presentes, Deise, né? As coordenadoras aqui também do IPES que estão presentes conosco, né, profissionais também da área da segurança pública, profissionais da saúde também que está conosco, da educação, todos vocês aí, muito obrigada pela presença, aguardamos vocês aí na 4ª mesa do IPES, né, e dia estamos 21. Aqui. Vai ser dia 21 domingo. Dia 20, tem o tema, né? O tema é sobre os sobreviventes lutados por suicídio. Nossa, então, com a inauguração do nossos... Grupo Viver, viu? O próximo projeto do IPES social, Isso. que vai acolher pessoas lutadas por suicídio. É só alegria, graças a Deus. Só alegria. E a gente conta muito com a participação de vocês, né? Precisamos, para a gente poder alcançar aí a nossa missão, né? De realmente aí reduzir esse número de suicídios, desse sofrimento mental, vai contar essencialmente com a participação e compromisso de todos nós. Então, mais uma vez, muito obrigada aí, desejo uma noite iluminada para todos vocês. Nosso encontro de hoje foi um encontro muito rico, e embora a gente tenha aí algumas dificuldades, como de praxe, né? Mas estamos aqui juntos, perseverantes, passo a passo, na construção do que é de mais precioso para todos nós, que é a saúde. Tá bom? Muito obrigada a todos, uma boa noite para vocês. Obrigada, boa noite, querida. Obrigada, boa noite, Fátima, aí, Vânia, todo mundo aí. Boa noite. Vocês, muito obrigada. Obrigada, gente.